Deus possa nos abençoar. Nós já falamos da importância deste livro que a gente está estudando, que fala dessa construção que depende de nós, do pão do Espírito, né? São as nossas atitudes. Então, a gente já entende que o pão nosso de cada dia é o pão para o corpo, mas também é o pão que fortalece a nossa alma. E hoje o texto que a gente traz que nós pegamos lá no livro, ele fala de partilhar. Se a gente está colocando na massa, a gente entende o que é esse pão da abnegação e do devotamento. E se a gente tem alimentado a nossa alma, né, e o nosso espírito com esse pão. Então, a introdução do livro Espírito de Verdade, que a gente está trabalhando, tem lá na introdução, né, o texto que o Jorge trouxe tão bem a semana passada, como ele mesmo diz, um livro maravilhoso. Esses nossos irmãos todos, que a gente busca todos os textos aí, falam, né? Senhor, rumo à era nova, eles são gotas pequenas da inteligência, no oceano de infinita sabedoria, então eles vêm partilhar essas aflições da terra, né? Traumatizantes, de um mundo de provas e expiações, e tentar trazer paz e renovação, trabalhando por um mundo melhor, na certeza de que Jesus permanece conosco, né? E mesmo diante da tempestade, ele pede para que tenhamos bom ânimo, porque ele está lá. Então, desses irmãos todos, o texto escolhido hoje é de Emmanuel. Guarda-te em Deus. E ele faz parte, ele faz referência ao capítulo 6, item 8, né, que é o Consolador Prometido, quando ele vai falar de resignação e devotamento, dizendo que a sabedoria humana reside em duas palavras. Se nós já chegamos a entender, né, sermos sábios dentro do Evangelho, nós temos que ter essas duas palavras muito bem compreendidas, né, dentro do nosso dia a dia, que é a abnegação e devotamento. Então, é o capítulo 6, até comentei com a Graça, com o Volpe, ainda não falei com o Jorge, eu pensando no mês de abril, me deparei com uns 4 textos deste livro que falam do Cristo Consolador, para a gente falar de Jesus, né, no mês de abril, fiquei muito feliz. Este item 8 do capítulo 6, ele vai trazer o tema que nós vamos relembrar hoje. Então, ele fala assim, qual é o significado, né, de abnegação? Ele diz assim, que é renúncia da própria vontade ou dos desejos pessoais e naturais por princípios religiosos. A gente sabe que é abnegar, né? É estar renunciando, né? Mas o Evangelho fala que é um sacrifício voluntário, e nós aqui espíritas já sabemos que a abnegação é o entendimento do que o Evangelho nos traz e o compromisso de fazê-lo, né? Então, tá lá o item 8 que ele cita: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nós aqui já sabemos muito bem disso. A abnegação e o devotamento a Deus são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Aí ele continua: possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha. Tomai, pois, a divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Olha que lindo esse texto, né? Então, o sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação, que é a nossa abnegação. Compreender que as nossas vontades no mundo de provas e expiações muitas vezes passam dos limites, e para estarmos junto a Deus, a gente precisa entender o que é isso. Então, ele fala: o coração bate então melhor quando cumprimos esse dever e nos resignamos, a alma se asserena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Olha, por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, quer dizer, né? Se eu não tenho esse guarda-te em Deus, que nós vamos estudar hoje, que é muitas vezes renunciar às próprias vontades, esses desejos pessoais, eu sofro, né? Eu não tenho entendimento do porquê o sofrimento como ponte
de evolução. Então, ele fala renúncia da própria vontade ou dos desejos. Eu lembrei de um estudo do menino Arthur Valladares, né? Que ele fala daquele livro Pensamento e Vida, quando ele fala de trabalho e abnegação. Lembrei bem do tema trabalho e abnegação. Primeiro, para a gente entender que está lá no Livro dos Espíritos, se o princípio das paixões sendo natural, porque as paixões é um princípio natural, se ele é mau em si mesmo, e os espíritos respondem não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. O abuso a que ele se entrega e que causa mal. E aí ele vai falar o seguinte, que esse trabalho físico que nós temos, ele é para a gente suar e buscar a proteína para o nosso corpo, né? Então, olha lá, nas continências naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido ao esforço para o sustento do corpo. Então, são nas tarefas remuneradas, ó, as tarefas remuneradas conquistam o agradecimento que lhes recebe o concurso, mas permanecem restritas ao mundo, nas linhas da troca vulgar. Então, ele está falando que trabalho é necessário e que eu tenho que sair para trabalhar todo dia, porque eu preciso do dinheiro, né? Para minha casa, para manter o meu corpo, mas isso tudo é restrito ao mundo. E aí ele vai falar da abnegação no trabalho voluntário. A prestação do concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Então, assim, se a gente está falando em pão do espírito, pensando numa vida futura, a gente tem que entender que esse trabalho para o corpo ele é muito necessário, mas existe um outro trabalho, que é o trabalho espontâneo. Olha que interessante. Aí ele fala assim, ó, nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Então, quando a gente viu o nosso lar 1 e 2, muita gente fala assim, ai, quando eu morrer, eu vou continuar trabalhando. Meu Deus, isso é um pensamento egoísta e um pensamento de quem está no mundo de provas e expiações. Por quê? Porque o espírito, nos círculos mais elevados, o espírito trabalha não é imposto. Eu vou querer trabalhar. É desse trabalho que a gente está falando. Então, os irmãos aqui ajudam, vêm na terra, se rendem, sem ter aquele compromisso de receber algo em troca, né? Então, ele fala de trabalho e abnegação. Falei dos espíritos que já estão no nosso lar. Mas se nós formos pensar em Thomas Edison, que eu comento muito, porque a mãe recebeu a cartinha da professora que ele não deveria mais ir para a escola, porque ele não ia se alfabetizar e produzir nada nesta vida, e a mãe insistiu nele, ele se alfabetizou mais rápido dos que os da escola, e no bilhete ele falou, mãe, o que a professora escreveu? Ela falou que você é muito inteligente e já pode aprender em casa. Olha que mãe linda, né? Esse moço, ele tinha um laboratório na casa dele com 12 anos de idade. Com pouco mais de 40 anos, já tinha aproximadamente 1.000 invenções. E o que seria de nós se ele não tivesse inventado a lâmpada elétrica? Tudo fruto de tarefas espontâneas. Entenderam a evolução dos espíritos? Falar, ah, não, mas ele vendeu os 2 projetos, até criou aí ó, uma empresa, né, General Electric e tal. Mas o que seria de nós se esse irmão não tivesse inventado a lâmpada elétrica? Então, o trabalho para o nosso benefício é uma coisa, o trabalho em benefício do próximo é outro. Então, muitas vezes eu preciso renunciar um pouco dessa minha própria vontade de ter 5 empregos, né, para os meus desejos pessoais e pensar nesse outro lado do trabalho, nesse outro lado do pão do espírito, né? Então, o livro está lá, Guarda-te em Deus. E é muito interessante a gente lembrar o que é o espírito de verdade que passa esse texto, né? O item 8 do Evangelho, né? Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Nós vamos trabalhar item por item, porque ele fala assim, para você lembrar de Deus quando fatigado, quando triste, quando doente, incompreendido, humilhado, sozinho, aflito, e vai trabalhando aí o que a gente vai falar. Então, lembra-te de Deus para que saibas agradecer o talento. Então, é necessário a gente pensar, principalmente porque a gente sempre tem a menina aqui, né? A Shelley. Quem é Deus e o que é Deus? Tem gente que é ateu. Olha essa piadinha. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Quer dizer, se diz ateu, mas cita Deus o tempo inteiro, né?
De que Deus Emmanuel está falando nesse texto, né? Nesse que devemos confiar intimamente. Foi colocado na nossa cabeça que Deus era aquele senhorzinho de barba branca, num trono, lá nas nuvens, que a gente brinca que esse é o Papai Noel. Existem aquelas pessoas que são agnósticas, né? Que não crê e também não deixa de crer em Deus, mas não acredita que a razão humana possa provar que Deus existe, né? Ver para crer. Existem os crentes que leem os livros sagrados e aceitam o dogma sem discutir. Eu lembro da minha mãe em congregação cristã no Brasil. Você perguntava por que, ela falava: ah, também não entendi, mas é para fazer assim, a igreja manda, Deus manda. Esses são os crentes. Existe o Deus antropomórfico, que era aquele Deus que se assemelhava ao homem, né? Com características humanas, esse destrói, esse castiga. Começa aí aquela referência às estátuas, né? Depois das estátuas de animais, lá vem as estátuas de Deus. Lá no Homem das Cavernas já acreditavam que Deus era trovão, sol, que Deus era esse homem que castigava e assustava, e evoluindo a gente vê Deus lá em Júpiter, Vênus, Thor, né? Deuses com características humanas, né? Ciumenta, briguenta, com as mesmas deficiências dos homens. Que Deus nos apresentaram? Porque para eu guardar-me em Deus, que Deus é esse que me apresentaram, né? Quais são as minhas lembranças de Deus? Eu tive essa de crente aí que tem que aceitar tudo que está ali no livro, e aí a gente é questionador, né? Começa a questionar um monte de coisa. Nos princípios da doutrina espírita, Deus é o primeiro princípio, inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Depois vem a imortalidade da alma, que a gente não morre, a comunicação com os espíritos, né? Os mundos habitados, nós estamos no mundo de provações, mas nós vamos para um mundo de espíritos puros, celestes, e a reencarnação. Mas o primeiro princípio é Deus. É a questão número 1 lá do Livro dos Espelhos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mesmo Cristo nos trazendo essa aula preciosa de Deus, muita gente está na religião da minha mãe, com essa mesma mentalidade. Então, em que Deus eu vou me guardar? É importante entender isso. Muitas das religiões colocam ali que a gente deve ser marionetes, né? Eu vejo muito isso nessa congregação que eu cito da mãe, porque tinha coisa que você tinha que fazer e não tinha justificativa. Então, que Deus, eu acredito em que Deus para eu poder me guardar nele. E lendo lá Deus, inteligência suprema, causa primária, tá lá. O Criador estabeleceu leis na sua casa maior, que cuidam da harmonia na mansão divina, sem jamais esquecer do grande e do pequeno, do meio e dos extremos, para que seja dado a cada um segundo suas necessidades. Não existe injustiça em campo algum de vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Estamos no lugar certo. Daí resulta o porquê que devemos dar graças por tudo o que é colocado no nosso caminho. Já sabemos que Deus é Pai onisciente, sabe de tudo o que podemos e devemos fazer até chegarmos nessa condição de espíritos evoluídos, né? Eu gosto muito dessa escada, porque eu vejo que a gente já está aqui, ó. Então, quando a gente olha essa escada, parece que a gente caminhou bastante, ó, que falta pouco, mas a gente sabe que não é bem assim. Saímos muitas vezes lá do mundo primitivo, estamos já no mundo de provas e expiações. Nós acreditamos nisso, na evolução. E está lá. O que fica sendo espírito depois da último degrauzinho lá? Espírito bem-aventurado, espírito puro. E aí Kardec nos mostra, fala de Deus de matéria e de espírito. Deus soberanamente misericordioso, justo, não é humano, nem é espírito, ele é perfeito, está em tudo e em todos. Então, Jesus nos deu a melhor explicação de quem é Deus. Jesus ensinou o Pai Nosso, né? Deus, Criador de todas as coisas, está em tudo e em todos. A gente já sente essa energia em Deus. Tanto que quando a gente faz alguma coisa errada, a luzinha acende. Por quê? É o DNA divino que está ali. Nós somos criaturas, né? Somos criados por Ele. Então, Jesus trouxe isso. Mas para entrar naquele texto, a gente tem que ter a nossa opinião, qual a minha relação com Deus, né? 10 minutos. Eu me lembro de agradecê-lo na alegria e na dificuldade,
Como eu me comporto na dor? Eu me revolto na dor? Parece uma palestra para quem está começando, mas hoje nós ainda temos que lembrar. Ontem o dia foi maravilhoso. Eu agradeci, né? Na dor. Como? Porque todos os dias fazemos as nossas orações e está lá. Que seja feita a vossa vontade. Qual é a minha relação com Deus? Porque, na verdade, lá no fundo, muitas vezes eu quero que Ele faça é a minha vontade. Lembra aquela pedra? Eu acho que eu joguei pedra na cruz. Tem gente que pedra é pouco. O que joguei na cruz deve ter outro nome. Eu lembro da Wanda falando da amiga dela, né? Acertou em algum lugar de Jesus para merecer aquilo e a gente fala que seja feita a vossa vontade, né? Então, qual é a minha relação com Deus hoje, que eu sou espírita? Nós já sabemos que Ele é um Pai misericordioso. Já sabemos da lei de causa e efeito. Não é Ele que me castiga, sou eu que faço o que eu colhei. Somos espíritos em evolução num planeta Terra, que é um planeta de provação, que é um planeta de pedrada, né? Que é um planeta que nós vamos sentir as aflições. E aí, para eu ter essa relação com Deus, eu preciso entender o porquê nós sofremos. Se Deus é a inteligência suprema e a causa de tudo, guardar-se em Deus é estar em sintonia com as suas leis de amor, justiça e caridade. Então, nós estamos ruins. Se alguém aqui é ruim e não é bom, não somos ruins. Somos ignorantes para a prática do bem. A transformação e aquela escadinha vai acontecer pelo amor ou, como dizem, pela dor. Então, sofremos porque estamos em desalinho com as leis de Deus. Então, quando o texto diz guarda-te em Deus, Emmanuel está querendo dizer assim, qual é a concepção que você tem de Deus? Você ainda acha que ele está te castigando? Ou você já acredita que ele é Pai misericordioso? E é por isso que eu estou passando os desalinhos que eu tenho com as leis de Deus, né? Como falou lá, as paixões é para o bem, mas a gente vai e excede, né? Cai no pecado. A gente vai, escuta a vozinha, que a gente tem a voz, né? No nosso DNA, a voz de Deus ali, não faça, mas a outra vozinha parece que é um pouquinho mais forte, né? Então, nós acabamos fazendo mal para o outro e, consequentemente, fazemos o mal para nós mesmos, e é por isso que sofremos. Então, ele diz, Emmanuel, lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Quando que a gente para agradecer os nossos talentos? Geralmente, a gente rema mesmo contra a correnteza, né? Então, se a gente pensar que no Evangelho está lá honra pai e mãe, e a gente vê o que os filhos fazem com os pais e com as mães, é remar contra a corrente, é descer os degraus, né? Da evolução. Tá bom que a gente não volta, não retrocede, mas parece que a gente está indo contra, né, o que está ali. E aí a gente acaba sofrendo, passando por dificuldade, porque ficou remando contra essas leis que a gente já aprendeu tão bem até aprendemos a nos guardar em Deus, porque o texto vai falar como nós devemos nos guardar em Deus. Então, nós entendemos que muitas vezes, até a duras penas, que existem leis que nos conduzem ao bem. Falando aqui de honrar pai e mãe, né? Quanta coisa a gente não escuta, né? De filhos contra pai. Jesus exemplificou com a família dele, com a mãe dele. Nós temos todos os exemplos aí. Então, o que é agradecer, né? Quando ele fala, lembra-te de Deus para que saiba agradecer, né? Deus, por mais que erramos, né, que tenhamos sido errados, ele é misericordioso e vai nos presentear sempre com uma nova oportunidade, até uma nova reencarnação. E aí nós vamos aprendendo e agregando talentos ao nosso espírito. Esses talentos todos que são as nossas atitudes, né, positivas. E nós vamos agradecendo, ajudando sempre ao próximo. Eu coloquei até um texto no final que fala exatamente isso, que ele diz que é encontrar Deus na ajuda ao próximo. Então, veja, ele começa nos mostrando que o salário para a nossa vida física é muito importante, mas que nós também temos o outro lado, que é o trabalho espontâneo em prol dos outros. E são essas atitudes em prol dos outros que são os nossos talentos, que nós devemos agradecer a Deus pela paciência de eu conseguir levar aquele meu pai e minha mãe difícil, como eu estou dando exemplo agora, né? Pela abnegação e pelo devotamento que nós temos a Deus por ter nos ensinado tudo isso, né? Então, fica escuro. Quando estamos, né? Estar em desalinho com as leis de Deus vai causar sofrimento. É contrariar os ensinamentos de Jesus, virá sofrimento, virá dificuldades, e aí vem a nossa busca
por esse guardar em Deus. Então, se estamos tristes hoje e aprendemos essa lição, no futuro nós não passaremos por essa lição, né? Quando que nós vamos aprender que lição não aprendida é lição repetida? E por isso vem o sofrimento, né? Então ele fala lá, entender o sofrer é um posicionamento frente às leis divinas, frente às leis de Deus. E aí ele começa o texto. Então ele diz assim: guarda-te em Deus, né? Mas se tiver fatigado, se você tiver cansado, exausto, né? Ai, não aguento mais essa vida. Pensa em Deus, o eterno Pai que jamais desfalece na criação. Então, se estiver cansado, Deus não se fadiga, ele não se cansa. E ele trabalha por nós a todo momento. Só esse pensamento já enche nosso coração de amor. O trabalho é lei de Deus. Vamos nos repor desse cansaço no trabalho. Ele fala: se você estiver triste, então ele fala, guarda-te em Deus. Mas se você estiver triste, eleva-lhe para Deus seus sentimentos, meditando na alegria solar com que toda manhã sua infinita bondade dissolve das trevas. Então, se a gente abre a janela e vê aquele sol, aquela natureza, né? Dias nublados vão existir, mas o sol sempre volta a brilhar. O que nos faz triste agora, no futuro nos trará felicidade, né? Então, lição aprendida não será repetida. Aí ele fala: guarda-te em Deus. Se doente, se você estiver doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que a sua compaixão reajusta os quadros da natureza, ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. É um equilíbrio, porque tudo passa. Vocês vão lembrar que eu trouxe como uma notícia boa um senhor que já não tinha mais propósito na vida, e depois lá das enchentes todas, lá, lá para baixo, Minas, aqueles lugares todos, ele descobriu um propósito na vida, que era de resgatar os cachorros e auxiliá-los, né? Ele tem um projeto maravilhoso e tal. Tudo passa, centraliza-se no equilíbrio com que Deus mostra como as coisas na natureza se recompõem, para nós também. Então, se estamos doentes, é para um aprendizado. Pensa no equilíbrio perfeito de Deus em tudo e pensa na sua saúde. Se incompreendido, né? Ela volta-te para ele, guarda-te nele, o eterno doador de todas as bênçãos, é ele que nos fortalece. Quantas vezes escarnecidos por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável. Ele fala: ah, vou cansei daquele lá, não vou mais ajudar nunca, quando aos arrastamentos das nossas imperfeições animalizantes. A gente vê aquelas histórias, né? Que a gente conta aqui dos livros de Chico, né? A pessoa viveu em outra época, matava todo mundo para descobrir a visão, tirou a visão de muita gente, tal, e hoje, né, é um médico ajudando todo mundo. Então a gente vê, posso me sentir incompreendido, mas eu colocando essa incompreensão nas mãos de Deus, eu terei consolo, né? Porque nós somos incompreendidos porque não compreendemos Deus. Se estudar, observar a natureza e as obras dele, que são perfeitas, nós vamos buscar e agradecer as suas obras e todas as belezas do mundo, vendo que tudo se recompõe. Se tudo se recompõe, se tudo passa, vai passar para a gente também, quando a gente se guarda em Deus, né? Eu pensei assim, que natureza é essa, gente? Olha as frutas que a gente tem, olha os espaços que a gente tem, eles podem ser destruídos, um minuto, vai cair. Eles podem ser destruídos, mas eles se renovam, né? Nas nossas vidas. Vai cair. Então, resignação, né? Na abnegação e no devotamento, Deus vai me dando resignação, que é paciência para as coisas. E ele continua, Emmanuel. Se humilhado, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou o brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que lhe esconde a inconcebível grandeza, para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias. Então, se humilhado, como que eu me guardo em Deus, né? A grandeza de Deus nos faz esquecer a nossa vaidade. Olha lá, se humilhado, né?
Como que eu me entrego? Entrega-lhe as suas dores da sensibilidade ferida e do brio menosprezado. Então, a grandeza de Deus nos faz esquecer a nossa vaidade, o nosso orgulho. Olha que texto lindo. Guarda-te em Deus. Guarda-te em Deus, compreendendo o que é abnegação, que é o entendimento desse devotamento que a gente tem a Ele. Então, se eu estou me sentindo humilhado, né, alguém feriu a minha sensibilidade, isso é orgulho, isso é vaidade, Pai. Fui humilhado, entrega a Ele, aprenda a entregar a Ele suas dores, as suas angústias, relembrando as lições de seu filho. Se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra face. E aqui nós aprendemos, né? Porque o Deus que nos foi apresentado era que se alguém me batesse, que eu falasse, olha, pode bater do outro lado também. Hoje nós já entendemos que é o outro nosso lado, né? Se eu estou ali e, e ferir a pessoa, o lado da bondade, o lado do entendimento, o lado da compreensão. Então, se humilhado, essas dores da nossa sensibilidade ferida e o nosso brio menosprezado, que é o nosso orgulho que está falando, se afasta, conversa com Deus, Pai, estou me sentindo humilhado, me ajuda. Você vai se guardar em Deus e receber a proposta dele, que é a resignação. Então ele fala, guarda-te em Deus. Aí ele diz, se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu, na provação e na miséria que lhes vergastam as horas e lhes crucificam a esperança. Ou seja, estou me sentindo sozinho, quase nada, quanta gente pior do que a gente. E a gente faz o nosso trabalho para aquisição monetária, como o texto como o estudo do Arthur Valadares falou, e a gente esquece de vibrar por esses irmãos, né? Eu não consigo ajudar todos os mendigos de rua, mas eu consigo passar por eles e fazer uma prece, né? Enviar uma vibração de amor para que ele conclua a jornada dele. Então, se sozinho, guarda-te em Deus, buscando a companhia sublime daqueles que também dependem dele, né? Eu não estou sozinha no mundo, eu tenho outros que sofrem, como eu, até mais. Então, sozinho, juntos aos que sofrem, fazendo bem. Olha, nessa época de calor, outro dia eu vi um senhor lá na fraternidade, cheio de garrafinha de água geladinha, ele devia estar distribuindo, né? Então, assim, Deus quer os filhos compreendendo o que significa paternidade divina. Somos todos irmãos, filhos desse Pai. Guardar-se em Deus nesses meus momentos difíceis é pensar exatamente no que o Raul falou. Você muitas vezes só trabalha pelo retorno do dinheiro que vai te sustentar. É preciso trabalhar para se guardar em Deus. Olha que bonito isso, né? Faça o bem sem olhar a quem, porque Deus é amor. Aí ele termina, ele fala: se aflito, estou aflita, estou aguardando uma resposta de um emprego, estou com um parente doente, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele, o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recordo todo misericordioso que nunca nos esquece. Está pertinho, está correndo dentro do nosso DNA, não é verdade? Então, Chico, uma vez muito perturbado com a situação, Emmanuel chega até ele e pergunta o que é. Ele fala, são as aflições do dia a dia. Ele falou, pega papel e caneta. E ditou para que ele escrevesse, deixasse o lado da cama e lesse todo dia. Tudo passa. Deus é fonte de amor, planejou o nosso bem e quer o melhor para todos, né? Façamos a nossa parte. Foco, força e fé. É assim que eu vou me guardar em Deus. Anotou lá do lado do Chico, ele abriu o papelzinho e lia. Tudo passa. Então, se aflito, confia suas ansiedades, conversa com ele. O amor dele te recobre, te traz resignação, te traz paciência, te traz paz. E acaba o texto dizendo: e abraçando o próprio dever, guarda-te em Deus, né? Na ansiedade, na tristeza, na doença, e abraçando o próprio dever, como sendo expressão de sua divina vontade para os teus passos de cada dia, que é o quê? Abraçar os nossos deveres, o cumprimento das leis. Encontrarás na oração a força verdadeira da tua fé, a erguer-te das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta as sendas do céu.
emana. A oração, aquela seta que sobe, que nos auxilia na jornada dessas escadas todas aqui que nós precisamos subir, né? A prece, então, é uma rota de luz que nos aponta as sendas do céu. Tá lá. A prece contínua encerra o ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nas duas palavras: abnegação, que é o entendimento das leis de Deus, em detrimento aos meus interesses pessoais, e o devotamento a esse Pai que nós aqui, os quatro, tenho certeza, entendemos como um Pai misericordioso, né? Não é um Pai justiceiro, né? Esse Deus que nós conhecemos é um Deus de amor, graças a Deus. E lembrar que no Sermão da Montanha, Jesus nos diz que os que sofrem, os aflitos, todos aqueles são os bem-aventurados, que busquemos a Deus em amigos de caminhada. Não fica enfiando, que todo mundo está vendo de lá sem enfiar. Paternidade Ah, divina, né? todo mundo vê no computador sem enfiar um papel no nariz. Nossos deveres. Graça, fecha o microfone. É. E Obrigada. quais são, então, os nossos deveres? Muito interessante. Nós não somos do mundo, né? Nós estamos no mundo, né? Então, graças a Deus, no mundo de provas e expiações, logo partiremos para outro. Temos o livre-arbítrio, mas todos esses deveres. Eu sempre digo, essa segunda-feira, o estudo de quinta-feira, é um dever que todos deveríamos entender. Somos artífices da nossa felicidade. Se fazemos o bem, se plantamos o bem, se estamos num mundo que não diz isso, mas seguimos esse caminho, esse raciocínio, esse entendimento, os nossos deveres perante Deus e as suas leis, é claro que nós vamos estar vivendo melhor, né? Quando ele fala guarda-te em Deus, ele está falando guarda-te em Deus para nós. Como guardar-se em Deus? Pensamentos positivos, sentimentos bons, atitudes, sintonia com as leis divinas e parar de barganhar, né? Na época daqueles deuses de estátua, não é culpa das pessoas. As pessoas ainda fazem promessas, né? Promessas muitas vezes que dão muito trabalho. Isso é barganhar, né? Tudo tão mais simples. Deus está aqui, é só conversar. Isso é guardar-se em Deus. Teremos dificuldade, sim, porque já plantamos em outros momentos e não sabíamos que teríamos que colher, mas o caminho da evolução é essa. Faça hoje, plante o bem hoje, que o bem virá amanhã. Muita gente, eu quero ver meu futuro, eu quero ver como vai ser a minha próxima encarnação. Já sabe como vai ser sua próxima encarnação. Se fizer o bem, né? O bem virá. Ame o próximo, faça todo o bem possível ao próximo, trate o outro como gostaria de ser tratado, eleve sua vibração e principalmente as preces. Assuma o dever de cumprir a lei de amor, justiça e caridade. Semana que vem, o Jorge fala para a gente do texto Se Fizer Força, que fala da prece. E aí a gente vai voltar em abril com os textos do Consolador Prometido. Esse livro que eu citei, Momentos com Chico, eu ganhei e estou dando uma folhada ainda. Mas é muito interessante porque ele traz o tema de como Deus lida conosco. E essa frase é muito interessante. Olha, toda vez que a justiça divina nos procure para acertar conosco as contas, se ela nos encontrar trabalhando em benefício pelo próximo, manda a misericórdia divina que a justiça retorne sem data prevista para nos buscar novamente. Olha que bacana, né? Como Deus lida conosco. Ele vai lá e olha como você está, te dá a oportunidade. E se você está dentro das leis de justiça, amor e caridade, você tem novas oportunidades. É muito interessante essa parte. Então, a gente agradece demais. O Jorge trouxe de uma forma bem gostosa o texto da semana passada, né? Esse livro Espírito da Verdade, como ele falou, é tranquilo de ler, curtinho, mas ele nos dá a possibilidade de fazer uma reflexão tão importante sobre cada item, né? Guarda-te em Deus. Que Deus foi me apresentado? Que Deus eu entendo hoje que eu tenho? Como que eu faço quando eu estou triste, quando eu estou doente, quando eu estou fatigado? É nele que eu devo me guardar. Tendo abnegação, que é sim para muitos a renúncia, o sacrifício de algumas coisas, mas para nós já é o entendimento. E tendo devotamento, que é a dedicação a entender as suas leis e praticá-las, meus queridos, nós seremos sempre amparados com muito amor e carinho. Então, que Jesus nos abençoe,
Agradecimentos a esses nossos irmãos que escreveram os livros e aos espíritos que têm nos acompanhado. Que assim seja, graças a Deus.